igreja do Senhor, graça e paz a todos. Me alegro muito de estar aqui com vocês, aqui junto com a igreja do Senhor que se reúne aqui nessa cidade. Foi regozijante poder pregar o Evangelho. Vivemos uma experiência hoje da parte do Senhor maravilhosa, pregando a palavra para um adventista, alguém que desejoso para se batizar na igreja adventista, e a gente pregando o Evangelho, tirando algumas dúvidas dele. E certamente nós plantamos a semente lá, a verdadeira palavra, e o Espírito Santo se encarrega de fazer o restante. Então, louvado seja Deus por isso, e creio que também os outros irmãos que saíram também em outras casas também tiveram oportunidades maravilhosas de pregar o Evangelho. É muito bom a gente poder cumprir essa ordem do Senhor de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós louvamos ao Senhor por isso. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Danilo, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Regular da Pituba. Estou ali pregando a palavra do Senhor, junto com o pastor Marcos Perim. E é um grande prazer estar aqui, com o grupo de missões, fazendo evangelismo em outra cidade. Nós fomos no primeiro semestre em Alagoinhas, nesse segundo semestre aqui em Crisópolis. E louvamos a Deus por essa oportunidade e iremos aonde o Senhor quiser nos levar. Que sejamos úteis no reino de Deus, ajudando outros trabalhos, congregações, igrejas, locais que talvez até nem tenham nenhum trabalho bíblico lá aberto. Que o Senhor nos envie a pregar a sua palavra, que pessoas sejam salvas pela verdadeira mensagem do Evangelho. Agradeço muito a oportunidade e o convite de ter me chamado para trazer a mensagem aqui nessa noite. Eu já os convido a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Nós vamos meditar nos versos 5 a 11. Filipenses 2, versos 5 ao 11. Todos acharam? Amém? Ninguém falou misericórdia, então todo mundo achou. Então vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, nessa noite. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazermos a Tua obra em outra cidade, em outro local, distante da nossa igreja-mãe. Entendemos que o reino do Senhor é muito maior do que a igreja onde nós congregamos. E eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Te agradeço por poder estar aqui nessa noite, junto com os irmãos. E clamamos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, trazendo o entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, livra-nos da distração, que os nossos corações, Senhor, sejam como um terreno fértil para receber a semente da Tua palavra. E que a palavra, Senhor, a semente lançada nessa noite, possa germinar, crescer, frutificar para a glória do Teu nome, não para a nossa glória. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse texto que nós lemos, Filipenses 2, de 5 a 11, fala sobretudo sobre fidelidade, obediência. E o maior exemplo que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja ali em Filipos é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos qualquer texto da palavra de Deus, nós precisamos considerar a intenção do autor. Então, nós estamos aqui lendo um texto em uma epístola de Paulo aos Filipenses. Então, Paulo, quando escreve essa epístola, quando ele é movido pelo Espírito a escrever isso para aqueles irmãos, então, ele tinha um objetivo quando ele escreve isso para aqueles irmãos. Um dos problemas que a igreja de Filipenses tinha era o problema de divisão entre os irmãos. Eles tinham problemas no relacionamento entre eles. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, início do capítulo 2, ele vai batendo nessa tecla. Então, no capítulo 1, verso 27, ele começa a dizer: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui Paulo está falando de firmeza, de unidade, mesmo pensamento com os irmãos. No início do capítulo 2, ele continua falando a mesma coisa para aqueles irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E um dos grandes problemas que acontecia naquela igreja, o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 4, verso 2. Ele vai dizer lá: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, muito do que Paulo escreveu foi por causa dessas duas irmãs na igreja de Filipos, que certamente estavam ali em alguma contenda. Elas estavam pensando de maneira diferente e provavelmente isso estava trazendo algum tipo de divisão na igreja, problema no relacionamento ali entre os irmãos. Esse texto que nós lemos aqui, sobre o exemplo de humilhação de Jesus Cristo, ele é fundamental para os nossos dias. Então, Paulo escreve essa carta há muito tempo atrás, mas ela, sendo palavra de Deus, ela é totalmente útil para nós. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para as nossas vidas. Então, dentro daquilo que nós vamos ver aqui, o Senhor vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai nos educar para a justiça, a fim de que nós sejamos cada vez mais perfeitos, para que possamos fazer bem a obra do Senhor. Nós vivemos hoje num tempo de individualismo. O individualismo hoje, nos nossos dias, é algo que é muito exaltado na nossa sociedade. Então, muitas pessoas têm buscado se preocupar apenas com seus próprios interesses. Então, você faz o projeto da sua vida, você pensa aquilo que é melhor para você e você corre atrás para conquistar tudo aquilo que você planejou, sem se importar com o outro. Nós temos alguns jargões, Um deles é cada um por si e Deus por todos. Até o crente diz, A salvação individual, você que se vire aí e tal, e esses tipos de frases que nós costumamos falar. Então, nós vivemos nessa sociedade individualista. O individualismo ele é exaltado, as pessoas correndo atrás dos seus próprios interesses, o eu ocupa o trono do nosso coração, então eu só penso em mim, em primeiro lugar eu tenho que pensar em mim, se sobrar espaço eu penso no outro. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso comportamento tem que ser totalmente diferente. Nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Não podemos viver de modo digno da nossa cultura, da nossa sociedade, como as pessoas que conhecemos andam. A gente precisa andar segundo o Evangelho de Cristo Jesus.
Então a Bíblia nos chama para vivermos de maneira totalmente diferente à da nossa sociedade. A Bíblia nos chama a viver uma vida de humildade, uma vida de serviço e uma vida de unidade. Nós somos um corpo. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas. Então, principalmente dentro da comunidade da fé, principalmente dentro da igreja, o povo de Deus precisa ser unido. Mas para que a gente seja unido, para que a gente sirva a Deus unidos, nós precisamos primeiro ser humildes. A gente precisa pedir ao Senhor que Ele produza a humildade no nosso coração, para que eu abandone os meus interesses e eu pense em primeiro lugar no meu irmão antes de mim. Isso é bíblico. Então é dessa maneira que eu preciso andar. Então o apóstolo Paulo, quando escreve isso lá aos irmãos de Filipos, ele está fazendo um apelo ali para aqueles irmãos. E é um apelo muito profundo aqui. Então ele queria que aqueles irmãos cristãos vivessem de modo digno do evangelho, promovendo a unidade e que eles considerassem uns aos outros superiores a si mesmos. Então, quando o apóstolo Paulo exige isso daqueles irmãos, ele não está falando ali de um mero moralismo, ou que você deve ter boa intenção no seu coração. Se você tiver pelo menos a intenção no seu coração de você considerar o outro superior a si mesmo, de você pensar no outro, ainda que você não consiga fazer, mas se você tiver uma boa intenção, tá bom. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de moralismo nem de boa intenção. Então, Paulo, ele usa o exemplo de Jesus justamente para fundamentar o que ele está pedindo aos irmãos. O que eu estou pedindo a vocês, em outras palavras aqui, né, parafraseando. Então, Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos, olha, o que eu estou pedindo a vocês não é nada de diferente. O que eu estou pedindo a vocês, vocês podem ver na minha vida, na vida de Epafrodito, que foi alguém que foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta para Paulo. Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele estava preso em Roma, e ainda assim ele escreve, a Epístola aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria, né? Então, Paulo fala de alegria diversas vezes aqui nesse texto. E Paulo está dizendo a eles, eu não estou pedindo nada demais para vocês. Eu estou pedindo algo que vocês veem na minha vida, vocês veem na vida de Epafrodito, e vocês veem também, principalmente no exemplo de Jesus Cristo. Porque se tanto Paulo quanto Epafrodito conseguiam viver dessa maneira como ele está dizendo, considerando os outros superiores a si mesmos, né, sendo humilde, é porque eles viram primeiro isso em Cristo, e eles tinham Cristo como padrão de vida para eles. E aí Paulo vai trazer esse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui que Paulo nos convida a termos o mesmo modo de pensar de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está falando, irmãos, de Jesus que, sendo Deus, se esvaziou, se revestiu de humanidade, se fez homem no meio de nós e viveu uma vida de completa humilhação aqui nesse mundo. E o interessante, grave aí, que a gente precisa falar muito sobre isso, é que a palavra de Deus diz, no verso 8, que a si mesmo se humilhou. Não foi ninguém que precisou humilhar Jesus. Um terceiro vir lhe humilhar, talvez isso é muito fácil. Agora, difícil é você se humilhar. E foi isso que Jesus fez. Então, esse é um grande exemplo que Paulo vai trazer para a gente. Vocês precisam seguir esse exemplo aí. O exemplo que eu sigo, o exemplo que Epafrodito segue. E é o exemplo que vocês também precisam seguir. Se vocês querem ser humildes, se vocês querem ser unidos, se vocês querem pensar do mesmo modo, se vocês querem ser uma igreja unida, se vocês querem viver de modo digno do Evangelho, sigam esse exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Então, Paulo diz àqueles irmãos, ele está ensinando a comunhão e a humildade no corpo de Cristo só serão reais e duradouras quando nós, como igreja, olharmos para Cristo e seguirmos o seu exemplo. E aí no verso 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando ele fala aqui o mesmo sentimento, não é só sentimento que Paulo fala,
A palavra traduzida por sentimento no grego quer dizer muito mais do que apenas sentimento. É o mesmo modo de pensar, é a mesma atitude, é o mesmo sentimento. Então envolve tudo no ser da pessoa. Então vocês devem ser como Cristo, vocês devem seguir o que ele fez. Vocês devem ter a mesma atitude, a mesma forma de pensar, o mesmo sentimento que ele teve. Isso deve estar em vocês. Então é a mesma mentalidade que Cristo teve. Então o que foi que Cristo fez? Ele teve uma disposição mental enquanto homem de obedecer ao Pai. O Pai o enviou a esse mundo para que ele passasse tudo o que ele passou, que nós conhecemos a obra de Cristo. Ele veio como homem, viveu uma vida de humilhação, morreu uma morte de cruz. A morte de cruz era a pior das mortes naquela época. Desde o Antigo Testamento dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado como alguém o quê? Maldito. E a palavra diz que Jesus se fez maldito no nosso lugar. Então, a vida toda de Jesus foi uma vida de humilhação. Principalmente a sua morte. Ele morreu da pior maneira possível. Então, Paulo está dizendo, olha, a vida de vocês deve ser uma vida governada por uma mente transformada. Vocês devem ter uma mente igual a que Cristo teve. Se vocês tiverem a mesma mente, a mesma disposição, o mesmo sentimento, a mesma atitude, tudo isso vai se traduzir em ações concretas de amor e serviço pelo outro, porque foi isso que Jesus fez. E ele continua, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo está dando uma aula de cristologia aqui para os irmãos lá de Filipos. Está dando uma aula dessa doutrina aqui da teologia. Então ele começa falando da pré-existência de Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele fala assim, olha, o fato de Cristo ser Deus não foi para ele uma questão de ambição egoísta. Ele não usou isso como ganância, ele não se apropriou dele ser Deus. Antes, ele fez totalmente diferente. Então, Paulo vai de um Cristo sendo igual a Deus para um Cristo que se humilhou e assumiu a forma de servo. E a palavra servo aqui também, no grego também pode significar o quê? Escravo. É a melhor tradução até. Cristo sendo Deus, ele não usou isso como uma questão de ambição, de egoísmo da parte dele, mas ainda assim, ele se reveste de humanidade, vem a esse mundo e ele vem como um escravo, como um servo, como alguém que não é mais senhor de si mesmo. E aí Paulo está mexendo na honra do povo lá de Filipos. A cidade de Filipos, irmãos, era uma cidade que era uma colônia do Império Romano. Quem nascia naquela cidade já nascia com o título de cidadão romano. E isso era um motivo de honra para aqueles irmãos. E tinham muitos crentes em Filipos que estavam se vangloriando disso, se achando superior aos outros porque eles eram cidadãos de Roma, enquanto outros não eram. Então os irmãos lá, as pessoas, os cidadãos de Filipos, se vangloriavam disso. E Paulo está usando o exemplo de que vocês estão se vangloriando porque vocês são cidadãos romanos. Jesus não se vangloriou, ele é Deus, e ainda assim ele não usou como usurpação ser igual a Deus, ele se revestiu de humanidade e veio a esse mundo como servo. Então você não quer se unir ao seu irmão na igreja, você não quer servir ao outro porque você é cidadão romano? Paulo depois vai falar sobre a pátria celestial, que é muito mais importante do que você ser cidadão de Roma. Então ele vai jogar duro ali com aqueles irmãos para que eles mudem o modo deles pensarem. Só que muitos cristãos ali também de Filipos começaram a sofrer perseguição depois que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E eles estavam perdendo o status deles perante a sociedade. Então, muitos deles, quando se convertiam, não conseguiam mais comprar alimento onde eles costumavam comprar. Eles perderam o status de honra perante algumas pessoas da sociedade. Isso tudo era perdido. E muitos irmãos estavam ficando tristes por isso.
Eu não tenho mais o status que eu tinha antes, eu não consigo mais comprar onde eu comprava antes. As pessoas não me consideram mais, porque agora eu sou cristão. Então, Paulo está dizendo a eles, muda a mentalidade de vocês. Aquilo que o mundo acha que é honra para eles, diante de Deus não vale de nada. Não se preocupem com isso, não. Lembrem sempre de Cristo. Ele é o maior exemplo de humilhação. Ele sendo Deus, o Deus que criou todas as coisas, que fez atos grandiosos em favor do seu povo, o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, se revestiu de humanidade. Quando a gente fala assim, Deus e homem, a gente está falando de algo muito superior e grandioso, comparado a algo que é bem inferior, que não é nada. Quem é um homem diante de um Deus? Não é nada. É uma coisa totalmente oposta. E Paulo está trazendo justamente essa ideia. Jesus, sendo Deus, se tornou homem. Sendo alguém superior, poderoso, que tinha todo o poder, se reveste de humanidade. Se faz homem, vem habitar no meio de nós. Esse foi o grande exemplo que Jesus nos deu. E se nós não tivermos essa disposição mental que houve em Cristo Jesus de se sacrificar pelo outro, de servir com humildade, dificilmente você vai estar sendo igual a Jesus. E você vai estar desobedecendo ao Senhor. Jesus, quando assumiu a forma de homem, veio a esse mundo, veio para servir, morreu uma morte de cruz, ele fez tudo isso por quê? Em obediência ao plano do Pai. Então, se nós queremos obedecer a Deus, nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não somos mais senhor de nós mesmos, precisamos assumir a forma de servo, e o servo faz aquilo que o seu senhor ordena. E quem é o seu senhor? É você mesmo? Se você entregou a vida a Jesus Cristo, você não é mais senhor de si mesmo. O seu senhor é o próprio Deus. Então, abandone esses pensamentos de vocês, essas atitudes de vocês, é o que Paulo está dizendo, e faça a mesma coisa que Cristo fez. Seja obediente até as últimas consequências. Foi isso que Jesus fez. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí a gente vê todo esse processo, né, de esvaziamento de Cristo. Humilhação atrás de humilhação. Então ele era Deus, assumiu a forma de homem. Ele poderia vir como um rico, como alguém nobre, como um rei, mas não foi assim que ele veio. Ele veio como um servo, como um escravo. Então ele sendo Deus, assume a forma de homem. Ele vem como um homem bem inferior, né, um servo, um escravo, e ainda morre da pior maneira que alguém podia morrer naquele tempo. Então ele a si mesmo se humilhou até a última consequência ali, até a última instância. E será que nós temos feito a mesma coisa que Cristo fez? Será que nós temos nos humilhado a nós mesmos, como o Senhor Jesus fez? Ou a gente vive atrás de honra? Ou a gente fica sempre discutindo com o nosso irmão, porque eu brigo pelos meus direitos? Não venha me humilhar aqui não, porque você não vai conseguir. E aí briga com o irmão, discute com o outro, e causa contenda muitas vezes no meio da igreja, dentro da sua casa, muitas vezes. Cristo não fez nada disso. Ele agiu de maneira totalmente diferente. E Paulo está dizendo aos irmãos, vocês devem ter o mesmo sentimento, a mesma disposição, a mesma atitude que vocês viram em Cristo Jesus. Isso é humilhação, irmãos. Isso é algo que é um preço muito grande que a gente precisa pagar, de sermos humildes, mas é assim que o Senhor quer que a gente viva. Se vocês querem viver de modo digno do Evangelho, é assim que vocês devem viver. Olhando para o exemplo de Cristo e seguindo esse exemplo na vida de vocês. Cristo abriu mão de todos os privilégios que ele tinha. Você não viu Jesus brigando pelos direitos dele, lutando aqui no mundo pela sua honra, pelo status da glória dele. Nada disso. Ele simplesmente assumiu a forma de homem, veio como escravo, sofreu aqui nesse mundo e morreu a morte de cruz. Então, seguindo esse exemplo de Cristo, a gente também deve buscar ser humilde como ele foi. Se você acha que você tem alguma honra, se você acha que tem algo de bom em você, seguindo o exemplo de Cristo,
Se esvazie dessas coisas. Se coloque na posição de servo. Muitas vezes, quando o outro irmão pisa no seu calo, né, para você não causar uma contenda no meio da igreja, para que você não deixe de glorificar o nome de Deus, muitas vezes você precisa sofrer o dano. Engula seco aquilo ali, entregue diante de Deus. Às vezes é perseguição que você sofre dentro da sua casa, com a sua família. É no trabalho também que você sofre essas coisas. Você precisa ser exemplo onde você está. Você precisa engolir seco também muitas vezes e colocar seu joelho no chão. Porque a sua luta não é contra carne e sangue. Às vezes você está sendo perseguido em casa, perseguido no trabalho. As pessoas estão se levantando para te humilhar. E você está lá procurando contenda, brigando. Você não vale nada. Você está pensando que você é melhor do que eu. Criando problema dentro do trabalho, criando problema na casa, na faculdade, na escola. E o Senhor Jesus está dizendo, por trás daqueles que se levantam contra a gente, existe o mundo espiritual. A sua luta é contra quem está por trás das pessoas que estão vindo contra você. Então, as armas que você deve usar para lutar contra seres espirituais são armas espirituais. Então, vá orar. Ao invés de estar discutindo, brigando, querendo sair no murro com o povo no trabalho, no meio da rua, vá orar. Entregue ao Senhor. Foi isso que Jesus fez. O exemplo dele foi esse. Então, esse é um modelo de humildade e obediência que a gente deve seguir. Se você não se esvaziar da honra que você acha que você tem, da importância que você acha que você tem, você não está obedecendo ao Senhor. E o Senhor nos chama para sermos obedientes a Ele em tudo, não é em algumas áreas apenas das nossas vidas. No verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um dos fatores centrais do autoesvaziamento de Cristo é ele ter que obedecer a alguém. Se alguém é Deus, Deus precisa obedecer a alguém? Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele é soberano. Mas Cristo, quando veio a esse mundo, assumindo a forma de homem e de servo, ele precisou obedecer, aprendeu a obedecer. E ele foi obediente até o final. Então, irmãos, esse é um grande exemplo. Jesus foi obediente a Deus no cumprimento das suas funções messiânicas, né? Ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele cumprir aqui nesse mundo. E entre as funções dele como Messias estava o quê? Dar a vida dele como um pagamento pelos nossos pecados. Porque é isso que a Bíblia diz. O pecado entrou no mundo e quando o pecado entra, a sentença de condenação também existe. A alma que pecar, essa morrerá. O próprio Deus disse isso a Adão, que se ele comesse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que ele comesse aquilo, ele morreria. Aí a serpente vem e tenta enganar. Não, não é bem assim não. Ele está dizendo para você não comer, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Então é isso que ele não quer. Ele não quer que você seja igual a ele. Se você comer, vocês vão ter um conhecimento que vocês nem imaginam. E aí eles foram tentados, acharam que isso era bom, comeram, desobedeceu. Depois disso, o pecado, Romanos capítulo 5 nos diz isso, passou a todos os homens, né? O primeiro Adão veio como nosso representante e ele falhou. E o pecado passou para todos nós. E agora, nós estamos condenados. Já nascemos no pecado, a condenação está sobre nós. A condenação que havia sobre nós era o quê? O inferno, a morte, morte física e morte eterna. Afastamento total de Deus. Mas aí, Paulo vai dizer lá em Romanos 5, Deus envia o segundo Adão, o seu filho. E esse Adão vem como homem, ele precisava vir como homem mesmo. Ele vem como homem e agora ele faz tudo diferente. O primeiro Adão falhou, o segundo foi vitorioso. Ele viveu nesse mundo e ele nunca pecou. E agora, em Cristo Jesus, nós temos a redenção da nossa alma. Toda a condenação que havia sobre nós, toda a ira de Deus que estava preparada para ser derramada nas nossas vidas, foi derramada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele carregou, ele sofreu a ira de Deus lá naquela cruz, no meu e no seu lugar.
Então, ele vir como Messias, ele sabia que ele ia ter que passar por isso. E quantas vezes ele orou pedindo a Deus que, se fosse possível, livrasse ele disso. Mas, acima de tudo, ele disse, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é a atitude de quem é obediente, irmão. Senhor, que vontade de dar um murro nessa pessoa. De abrir uma cova, dar uma rasteira e jogar ele dentro e jogar a terra por cima. Desse atribulado. Mas eu não vou fazer isso não, Senhor. Eu vou glorificar o teu nome. Me dê humildade, Pai. Me ajude a engolir seco isso, porque eu preciso honrar o teu nome acima de tudo. Não é dizer que você tem que ser besta, não, irmãos. Não é para você ser besta. Mas existem algumas lutas que não é necessário a gente travar. A gente precisa aprender a entregar a Deus, obedecer ao Senhor e honrar a Ele. E para que isso aconteça, a gente precisa abrir mão do nosso orgulho, abrir mão de algo que a gente acha que tem de importante na gente, de ficar querendo brigar pelos seus direitos o tempo todo. Quem tinha mais direito era Jesus aqui nesse mundo. Você não vê ele fazendo isso hora nenhuma. Ele entregava tudo nas mãos do Pai. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Então ele foi e entregou a sua vida como Messias no nosso lugar. A sua vida como propiciação pelo nosso pecado. Então ele, sendo Messias, ele obedeceu tudo aquilo que estava imposto sobre ele na função que ele estava desenvolvendo ali. E ele morreu no nosso lugar. Depois que Cristo se humilha, esses graus de humilhação de Cristo, ele morre. Então ele foi obediente até o fim. Só que o verso 9 vai dizer o que aconteceu depois que Cristo foi fiel e obediente até o fim. Verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência humilde de Cristo foi galardoada pelo quê? Por exaltação, por glória. Não acho que vai acontecer com você isso também não, viu? Que se você for humilde, Deus vai lhe exaltar, lhe botar lá à direita dele, lhe dar o nome que está acima de todo nome. Isso aí foi para Jesus, não é para você não. Mas tem glória para a gente também. O Senhor Jesus, quando ele morre na cruz e ressuscita, ele conquista muitas coisas para a gente. A palavra do Senhor diz que nós temos uma herança que nós não conseguimos nem imaginar, que está guardada nos céus para aquele grande dia. Então lembre disso. Se você perseverar até o fim, se você é obediente ao Senhor, se você vive a sua vida como um verdadeiro cristão, vive de maneira digna do Evangelho, como o apóstolo Paulo está dizendo, você pode ter certeza disso. Tem algo muito precioso aguardando você lá na eternidade. E algo que não foi por mérito seu, mas foi Cristo que conquistou por você, por mim e por você. Então, após essa obediência humilde de Cristo, ele foi galardoado com exaltação. E essa exaltação é uma resposta divina à obediência de Cristo. Então, Jesus, depois que ele foi exaltado, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus começou a ser chamado de Senhor. Ele é Senhor, ele é o nosso dono, ele está acima de todos. Ele foi exaltado. E esse Senhor, ele é equivalente ao nome de Deus lá no Antigo Testamento. Deus o deu esse nome. Então o verso 10 mostra, irmãos, o senhorio universal de Cristo e sua abrangência. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Só na terra? Não. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa é uma linguagem bíblica para englobar tudo aquilo que nós conhecemos e nem conhecemos, porque a gente não sabe tudo que está no céu, nem debaixo da terra. Então é uma linguagem bíblica para englobar tudo. Jesus foi exaltado acima de tudo e de todos. Então Jesus é confessado como Deus, ele é exaltado ao lugar de suprema autoridade. Então a exaltação dele não diminui
o Pai, mas glorifica ao Pai. Isso mostra a perfeita harmonia entre a Trindade. É um Deus se manifestando em forma de três pessoas, os três são Deus, né? Os três não são três deuses, é um Deus só, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e não tem briga entre eles, não tem ciúme, não tem briga, não tem nada. A gente é chamado a viver, né, como um corpo de Cristo da mesma maneira, em perfeita harmonia. Então, ele ainda diz, né, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando você confessa Jesus como Senhor, o que é que você está fazendo? Glorificando a Deus. E é algo que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. E precisamos pregar o Evangelho para quê? Para que outras pessoas também possam dizer isso. Jesus é o meu Senhor. E quando eles dizem isso, eles estão glorificando ao Pai que está nos céus. Irmãos, dentro desse texto aqui, que nós estamos vendo nessa noite, nós precisamos tirar algumas lições para as nossas vidas. O que é que esse texto quer trazer para a gente hoje? O que é que nós precisamos observar nesse exemplo de Cristo e que nós precisamos observar para as nossas vidas? Como é que eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Em primeiro lugar, é para lhe incentivar a continuar perseverando no caminho do Senhor. Lembre-se, irmãos, que o caminho da cruz, no final das contas, vai lhe levar ao caminho da glória, ao caminho de alegria. Então, se você tem vivido uma vida, né, de muita humilhação, de muito sofrimento, se você tem sofrido por servir a Deus, você está no caminho certo. Se as pessoas lhe odeiam porque você é crente, está tudo bem, irmão. O próprio Jesus falou isso. Se o mundo amar você, acha isso estranho, porque o mundo rejeitou a Jesus. E se eles estão rejeitando a vocês, eles rejeitaram a mim primeiro. E às vezes a gente quer ser agradável para todo mundo. Até quem não conhece a Cristo, a gente quer ser agradável às pessoas. A gente não fala da palavra, a gente não confronta o pecado, porque a gente quer ser querido por todo mundo. A vida cristã, irmãos, é essa vida de você carregar a sua cruz. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga Jesus. Se você não tomar essa cruz, de você se mortificar diariamente, mortificar os seus pecados, o seu eu, por amor a Cristo, você não é digno de estar seguindo Ele, não. Mas lembre-se que o caminho da cruz, naquele grande dia, vai te levar a um caminho de glória, a um caminho de felicidade. A vida de Cristo mostra isso. Ele veio, se humilhou, sofreu, mas no final das contas, Deus o exaltou e o glorificou. A mesma coisa vai acontecer com a gente, né, em proporções muito menores, mas nós seremos glorificados, nós alcançaremos a vida eterna de uma vez por todas, nós receberemos a nossa herança que está guardada nos céus para nós, e nós estaremos na presença do nosso Senhor e Salvador por toda a eternidade. E isso já é o maior prêmio que nós poderíamos receber. Só em não ter nenhuma condenação mais sobre você, isso já é maravilhoso. Então persevere, irmãos, vale a pena. A vida de Cristo tem que ser um exemplo para você. O autoesvaziamento, uma vida de obediência a Deus, precede honra espiritual. Deus vai honrar aqueles que são humildes, aqueles que são obedientes, aqueles que são fiéis a Ele. Outra coisa que nós podemos trazer como aplicação para as nossas vidas é nós que servimos a Deus, né? A gente serve a Deus na casa do Senhor. Como é que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. Mas a gente sabe que servir as pessoas não é fácil. É difícil lidar com vidas. Pastor Alex sabe disso, né, Pastor Alex? Não é fácil lidar com gente. Mas a gente precisa servir a Deus. Servir a Deus, a gente serve a Deus servindo as pessoas. Então, servir a Deus muitas vezes envolve tarefas e deveres que são humilhantes, irmãos. Quantas vezes no exercício do seu serviço a Deus, as pessoas lhe humilham,
lhe desprezam. Quantas vezes você servindo a Deus ouve ofensa, ouve um comentário que não tem nada a ver do outro irmão, que parece que a pessoa quer diminuir aquilo que você está fazendo para Deus. E tem pessoas que param de servir ao Senhor por causa disso. Será que você está disposto a obedecer a Deus e continuar servindo a Ele com alegria, assim como Cristo fez? Cristo foi o maior exemplo disso. Ele foi escarnecido, humilhado. Ele se humilhou e também foi humilhado. Açoitado, apedrejado. Disseram que ele fazia milagre em nome de Belzebu, o maioral dos demônios. E ele não parou por causa disso. Igual menino birrento, né? Ai, não quero mais. Que negócio difícil. Se Deus fizesse isso, irmãos, ai de nós. Imagine se Jesus fizesse isso. Ele desistisse do plano eterno de Deus para a nossa salvação. A gente estaria perdido hoje. Então, assim como ele perseverou e foi obediente até o fim, você também precisa ser. Então, engula as humilhações, engula lá os comentários que muitas vezes as pessoas fazem com relação a você. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida aqui nesse mundo. Sirva ao Senhor. Não perca o zelo e o amor por servir as pessoas. De fazer o trabalho na igreja do Senhor. Nunca deixe de cumprir a missão que Deus lhe deu, com medo de ser humilhado, de ser desprezado pelas pessoas. Essa não deve ser a disposição do seu coração. Mas a sua disposição, o seu sentimento, a sua atitude deve ser igual à de Cristo. Não fuja do seu dever. Não fuja da missão que Deus lhe deu. Então se esvazie da sua reputação, se esvazie de sua honra e continue servindo a Deus com fidelidade. E lembre, irmãos, que nós não fomos chamados para sermos reconhecidos pelas pessoas aqui nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele está vendo tudo que você está fazendo por Ele. E quem vai lhe galardoar é o próprio Deus. Se você faz as coisas para receber aplauso das pessoas, então você já está sendo galardoado aqui nesse mundo. Mas Deus tem algo muito maior para te dar. Deus tem algo muito maior para lhe presentear. Então continue sofrendo humilhação, desprezo, comentários, mas continue servindo a Deus. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Não pare de servir ao Senhor, não desista. Vá até o fim, como o Senhor Jesus Cristo fez. A palavra de Deus diz aqui no verso 11 que toda língua vai confessar, né? Ele diz primeiro, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus e Pai. Vai chegar o dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E a gente diz, glória a Deus por isso. Essa é uma verdade gloriosa. Mas essa é uma verdade gloriosa para aqueles que servem a Cristo. Se você serve a Cristo e você tem certeza da sua salvação, isso é maravilhoso. Mas se você entrou aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, um dia você que tem resistido a se entregar a Cristo, de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, um dia o seu joelho vai se dobrar e a sua língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas vai ser tarde demais, você vai fazer isso para a sua condenação. Se atente a isso que a palavra de Deus diz. Então é melhor que você se renda hoje, que você confesse que Ele é o Senhor, para a sua salvação, não para a sua condenação. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Muitos se recusam a confessar a Cristo como o Senhor de suas vidas. Muitos têm resistido em seu coração confessar essa verdade. Um dia você vai confessar isso, mas vai ser tarde demais. E você vai confessar para a sua condenação. Então Jesus está lhe dando uma chance hoje. Entregue-se a Cristo. Confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para você.
salvação, vida eterna, presença do Pai na eternidade. Você só conquista essas coisas por meio de Cristo Jesus. E para todos nós que aqui estamos, meus irmãos, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Ainda que você não pregue, mas se você estuda a Escritura, você precisa viver de acordo com o manual que Deus nos deixou. Não adianta você ler a Bíblia todo dia e você fazer tudo diferente quando você sai de sua casa. Você lê algo, você aprende algo nos cultos e na sua vida lá fora você faz tudo diferente. Você vive a vida da maneira que você quer. Chega disso, irmãos. A nossa vida prática tem que ser condizente com as Escrituras, com aquilo que Deus tem nos revelado, com aquilo que Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra. A teologia verdadeira é essa, irmãos. Não é aquela que fica só na cabeça, não. A teologia verdadeira é essa prática. É você viver aquilo que você tem aprendido. É você viver aquilo que Deus tem lhe revelado. Paulo está dizendo assim, vocês querem saber como viver em unidade? Olhem para Cristo. Quer aprender a considerar os outros superiores a vocês mesmos? Contemple a cruz de Cristo. Irmãos, no final das contas, a solução para os conflitos dentro da igreja, na nossa casa, no trabalho, onde quer que estejamos, não estão em métodos humanos. Quantos crentes têm recorrido a livro de autoajuda, de psicologia, de tantas coisas para tentar mudar? O que nos muda é o Espírito Santo de Deus aplicando a palavra no nosso coração. Métodos humanos só trazem mudanças exteriores e não é isso que Deus quer. Deus quer trazer uma mudança no nosso coração e é essa mudança no nosso coração e na nossa mente que vai mudar as nossas atitudes, que vai mudar os nossos pensamentos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então você precisa viver de acordo com aquilo que você tem aprendido. A doutrina de Cristo deve descer da sua mente para o seu coração. E do coração para as suas mãos, para os seus pés, para todo o seu corpo, para a sua vida prática. Você precisa agir dessa maneira, irmãos. Você precisa aprender sobre ética cristã, e a ética cristã nasce quando você passa a contemplar a pessoa de Cristo. Você não aprende ética cristã em livro, não. Contemple Cristo. Contemple a cruz. Siga o exemplo do Salvador de vocês. Queiram ser parecidos com Ele. A gente vive num mundo que as pessoas querem ser parecidos com influencers do momento, com atores, com pessoas famosas. Você tem que buscar ser parecido com Cristo. É isso que Ele exige de nós, meus irmãos. Então, quando nós meditamos sobre Jesus, o Deus que se fez servo, o Rei que se humilhou até a cruz, nós somos desafiados a viver com o mesmo espírito que Ele teve. Humildes, obedientes, servos, unidos como seus filhos. Que tudo isso que a gente falou aqui, meus irmãos, não fique apenas nos livros ou somente na sua mente, mas que isso venha transformar a sua vida. Que isso venha transformar o seu modo de viver. Que isso venha mudar as suas decisões, o seu serviço, o seu coração. E você passe a glorificar mais a Deus com sua vida. Olhe para Cristo e siga o grande exemplo dele. Certamente você vai glorificar a Deus fazendo isso. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor bendito, nós glorificamos